Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu mostrarei 15 configurações que você deve desativar no seu iPhone para aumentar a sua privacidade e para melhorar a usabilidade do aparelho. E a primeira configuração a ser desativada é o acesso à central de controle na tela bloqueada. Com acesso à central de controle na tela bloqueada, uma pessoa que roubar ou furtar o seu iPhone conseguirá colocar ele no modo avião e colocando seu iPhone no modo avião ele ficará desconectado da internet. Então o recomendável é que você desabilite o acesso à central de controle com a tela bloqueada. Para isso você deve ir nos ajustes. Eu vou entrar aqui nos ajustes, depois você deve ir na opção Face ID e código, aí você deve digitar o seu código. Depois de digitar o seu código, você deve descer e desabilitar essa função aqui, central de controle. Ao desabilitar central de controle, quando a tela estiver bloqueada, não mais será possível acessar a central de controle. Lembrando que se você mostrar o rosto para o iPhone, você conseguirá normalmente acessar como eu fiz aí. Então, com o iPhone bloqueado, você repare aqui no cadeado, não é possível. Quando eu mostro o meu rosto, eu consigo já abrir normalmente a central de controle. Então faça isso para preservar a sua privacidade e para dificultar a ação de bandidos. Se você tem preocupação com privacidade, uma outra configuração que você pode desativar é o acesso à central de notificações com a tela bloqueada. Se eu, por exemplo, tocar aqui e arrastar meu dedo de baixo para cima, eu tenho acesso ao meu histórico de notificações, inclusive mensagens de WhatsApp, dentre outras, que podem me expor de alguma forma. O ideal é que você mantenha isso aqui desabilitado para que ninguém com a tela bloqueada consiga visualizar essas notificações. Para fazer isso, basta que você vá aqui nos ajustes, novamente, vou aqui nos ajustes, depois você pode ir aqui em Face ID e código, aí você deve digitar o seu código, depois você deve rolar até aqui embaixo e aqui você verá a opção central de notificações. Depois que você desabilita essa funcionalidade, quando a tela estiver bloqueada, a pessoa não conseguirá mais acessar as suas notificações, sua central de notificações. Por exemplo, aqui está mostrando o cadeado bloqueado. Eu vou mostrar o meu rosto e agora, se eu fizer o mesmo gesto, eu tenho acesso aqui ao meu histórico de notificações, à central de notificações na tela, porém já com ela desbloqueada. O ideal é que você tenha esse cuidado e desabilite essa funcionalidade também, caso você ache que alguém possa tentar violar a sua privacidade aqui na sua tela de bloqueio do iPhone. Outra configuração do iPhone que você pode alterar é a possibilidade de alterar informações da sua conta. Se você acessar aqui nos ajustes e tocar aqui no seu nome de usuário, você verá que terá vários dados da sua conta da Apple aqui disponíveis nesse menu. Você tem aqui informações pessoais, informações de início de sessão e segurança, que é aquela questão de verificação de 2 etapas, senha e tudo mais, informações de pagamento, assinaturas, também tem aqui os ajustes do iCloud, né, que são muitas coisas que dá para desativar aqui dentro do iCloud, também há informações de mídia e compra, a informação do buscar, dentre outros dados aqui, por exemplo, seu histórico de dispositivos que tem acesso à sua conta da Apple. Isso tudo fica disponível aqui, simplesmente tocando aqui no seu nome de usuário. E o que acontece é que o ideal é que você mantenha essa configuração desativada para que nenhuma pessoa pegue o seu telefone e acabe fazendo alterações aqui. Então, o recomendável é que você vá aqui em tempo de uso, depois você deve ir em conteúdo e privacidade, e aqui em conteúdo e privacidade você deve ir aqui na seção de permitir alterações e você tocará em alterações da conta. Ele vai pedir o seu código aqui do tempo de uso. Se você não tem esse código, eu recomendo que você crie. Eu vou digitar o código aqui. Depois de digitar o código, você pode tocar na opção não permitir. E agora você verá que quando eu voltar aqui nas informações da minha conta, ela vai ficar esmaecida, logo demora alguns segundos, ela ficou esmaecida e agora se eu tocar aqui, eu não consigo mais fazer alterações. Então, se você mesmo como usuário quiser fazer alterações na sua conta, basta retornar aqui no tempo de uso, depois em conteúdo e privacidade, depois você deve ir aqui em alterações da conta, digitar o seu código novamente, eu vou fazer isso agora, e aí eu posso tocar aqui em permitir, e aí depois de alguns segundos a opção voltará a ficar disponível. Você verá agora que ela não vai ficar mais inibida, esmaecida como ficava antes. Tá aí, agora eu tenho acesso novamente à minha conta. Uma outra coisa super interessante que dá para fazer é impedir alterações de código no iPhone. Basta que você vá aqui nos ajustes e aqui você verá que existe uma opção que permite que você suma com essa seçãozinha aqui de Face ID e código. Tudo que daria para fazer aqui em Face ID e código, vou digitar a senha aqui. Tudo o que dá para fazer aqui em Face ID e código, você consegue
consegue impedir que alguém altere. Todas essas opções aqui podem ficar ocultas no seu iPhone se você fizer o que eu vou mostrar. Então eu vou voltar aqui, repare que aqui aparece Face ID e código. Se você voltar aqui em tempo de uso, depois em conteúdo e privacidade, depois você ir até a opção alterações de código, se você desabilitar isso aqui, as opções de Face ID e código desaparecerão lá dos ajustes. Então eu vou fazer isso agora, eu vou digitar o meu código do tempo de uso e aí eu coloco aqui não permitir e agora quando eu volto aqui você verá que a opção desaparecerá. Só ficar olhando aqui que ele vai desaparecer. Só aguardar um momento, demora alguns segundos e a opção sumiu daqui do iPhone. Então agora ninguém consegue cadastrar rosto mais aqui no seu Face ID, ninguém consegue mudar o seu código, fazer alterações no código porque a opção desapareceu. Então recomendável é que você também faça isso caso você queira ter um pouco mais de privacidade. Uma outra configuração que você pode desativar é a possibilidade de alguém desligar os dados móveis. Imagine que alguém roube o seu telefone, que alguém furte ele e a primeira tentativa que a pessoa vai fazer é deixar o seu telefone offline. E aí o que acontece é que a pessoa, mesmo que ela pegue o seu aparelho desbloqueado, ela não conseguirá desativar os dados móveis. Para fazer isso, para impedir que isso aconteça, basta que você vá nos ajustes, depois você deve ir em tempo de uso e aqui em tempo de uso você deve ir em conteúdo e privacidade e aqui você verá a opção chamada alteração de dados celulares, que por padrão vem permitida e você deve desativar. Então vou tocar aqui, vou digitar o meu código, depois de digitado o meu código eu coloco em não permitir e você verá aqui agora que vai ficar também inibida a opção de desligar os dados móveis. É só aguardar alguns segundos e aí você verá. Pronto, aqui ele já desapareceu aquele símbolo de dados móveis e se ele estava ativado, ele permanecerá ativado. Se ele estava desativado, ele permanecerá desativado. Então, como eu mantive ele ativado, eu não consigo mais alterar, tá vendo aí? Eu posso tocar à vontade aqui que ele não mudará de status, ele continuará ativado o tempo todo. A próxima configuração a ser desativada é referente ao aplicativo de câmera. O aplicativo de câmera tem um pequeno probleminha que é o seguinte: quando você vai gravar vídeo e aí você alterna entre as lentes, por exemplo, dando o zoom de 3 vezes, o iPhone alterna entre os microfones e ele desativa o microfone frontal quando você dá o zoom de 3 vezes. E quando ele desativa o microfone frontal, ele deixa a sua voz também um pouco mais aguda e metalizada, porque ele tenta cancelar o ruído do microfone da traseira do iPhone. Não sei se você já se deparou com esse problema, mas é um problema muito comum quando você vai gravar vídeo, que a sua voz fica muito aguda e metalizada se você dá um zoom de 3 vezes. Isso se deve a uma configuração que fica ativada aqui nos ajustes. Você deve entrar aqui nos ajustes, depois localizar as configurações de câmera e aqui você verá uma opção chamada gravar som estéreo. Quando você faz isso, o iPhone alterna entre os microfones durante a gravação e também aplica o cancelamento de ruído um pouco mais agressivo quando você dá o zoom de 3 vezes aí no seu iPhone. Alguns iPhones têm acho que zoom de 2 vezes, mas o que acontece é que ele fica com a qualidade de som pior porque ele desativa o microfone frontal e aplica essa redução de ruído mais agressiva. O ideal é que você desative isso aqui, porque aí o som do seu iPhone sempre será o mesmo durante toda a gravação. Você vai gravar o vídeo, do jeito que o som começou, ele continuará e não será aplicada essa redução de ruído violenta quando você dá um zoom de 3 vezes e ele também não desabilitará o microfone da parte frontal aqui. Eu não sei exatamente tudo que a Apple faz no som, mas o resultado final é que o som fica horrível quando você coloca essa opção aqui, quando você deixa essa opção gravar som estéreo ativada. Por padrão essa opção vem ativada. Se você quiser melhorar a qualidade do áudio, você pode simplesmente desativar isso aqui. E eu recomendo que você faça o teste. Pegue o seu iPhone aí, grave um vídeo, faça o zoom no máximo que seu iPhone tiver, vai trocando entre uma lente e outra, da grande angular, da ultra angular até a de zoom, maior de zoom que você tiver no seu iPhone e ouça o áudio. Depois desabilite essa funcionalidade aqui, faça a mesma coisa e você verá que o som ficará muito melhor. Qualquer pessoa que testar vai perceber na hora, mesmo sem fone de ouvido, vai perceber na hora que houve uma grande melhoria na qualidade do som. Então, recomendo fortemente que você desative isso aqui. Outra configuração a ser desativada é a que cria esse espaço aqui na central de controle. Se você não tem dispositivos de casa conectada, isso aqui é desnecessário para você. E a recomendação é que você vá nos ajustes para eliminar esse espaço vazio aqui. Claro que se você tem dispositivos de casa conectada, as opções aparecerão aqui e aí faz sentido usar essa funcionalidade. Mas pelo menos no meu caso aqui eu não preciso. E aí para desativar isso aí, né, basta que você vá na central de controle aqui nos ajustes, depois em central de controle e aqui você desmarcará a opção mostrar controles da casa.
Quando a gente faz isso, a opção desaparece e você fica com a sua central de controle limpa, sem aquele espaço vazio no meio. Outra configuração a ser desativada fica aqui nos ajustes, depois em acessibilidade, depois em toque, e aqui você verá uma opção chamada agitar para desfazer. A função agitar para desfazer permite que você chacoalhe o seu iPhone para que ele ofereça para desfazer alguma ação. Então, se você quiser desfazer uma edição de uma foto, uma digitação de um texto, qualquer coisa no seu iPhone, sacudir ele fará com que ele exiba uma pop-up oferecendo para desfazer a ação. E o que acontece é que acidentalmente, com frequência, eu me deparo com essa pop-up para desfazer a ação, porque eu sacudi o iPhone de alguma forma, simplesmente usando, e ele pensa que eu estou querendo desfazer alguma ação. Então, o ideal é que você mantenha isso aqui desativado para que ele não tenha os falsos positivos achando que você está querendo desfazer alguma ação. A recomendação é que você desative isso aqui para que ele não fique oferecendo a todo momento para desativar alguma ação. Ainda aqui na seção de toque dentro dos ajustes de acessibilidade, você verá aqui uma outra opção chamada alcançabilidade. A função alcançabilidade é essa aqui. Você arrasta o dedo de baixo para cima e a interface desce para que você alcance com seu dedo a parte de cima do seu iPhone. Mas, da mesma forma como a função de sacudir o seu iPhone, de agitar para desfazer, essa de alcançabilidade com frequência é ativada sem que eu realmente tenha interesse em fazer isso. Acontece muito de toques acidentais ativarem a função de alcançabilidade e eu não gosto disso, eu não gosto que fique toda hora acontecendo isso, então eu recomendo que você desative a função de alcançabilidade também. Outra configuração que você deve desativar é a exibição do álbum de itens ocultos. Se você entrar aqui no seu aplicativo Fotos e depois entrar aqui na seção de álbuns, você verá aqui, né, lógico, ao rolar de cima para baixo, verá aqui o álbum Itens Ocultos. É possível, como você deve saber, ocultar esse álbum para que nem ele fique aqui disponível nessa lista. E aí o que eu recomendo é que você desabilite a função que permite que ele seja exibido. Você deve ir nos ajustes, depois deve ir nas configurações do aplicativo Fotos e aqui você verá mostrar álbum itens ocultos. Essa opção aqui. Depois que você desabilita isso aqui, quando você volta lá no aplicativo Fotos, quando você vai na seção de álbuns, o álbum itens ocultos desapareceu. Essa recomendação de desativação que eu mostrarei agora não é para todo mundo, tá? Se você não quiser desativar, fica a seu critério, mas é o seguinte, eu vou abrir aqui os ajustes, depois eu vou aqui em celular, e aqui em celular você deve ir em opções de dados celulares, e aqui em opções de dados celulares você verá aqui voz e dados, e a recomendação que eu faço para você é colocar em 4G, mesmo que o seu iPhone seja 5G. O 5G gasta muito mais bateria do que o 4G. Se você quiser confirmar isso, basta ler a descrição aqui. Eu vou até mostrar isso aqui para você, vou ler aqui para que você saiba disso. Se você deixar só 4G marcado, ou seja, desativando o 5G, que são as duas primeiras opções, tem o 5G automático e o 5G ativado. Se você marcar 4G, você economizará bastante bateria no seu iPhone. Meu iPhone não tem problema com bateria, mas se você quiser salvar a bateria do seu iPhone, se você tiver esse interesse, sentir essa necessidade, eu recomendo que você faça isso aqui. Eu vou ler a descrição. Aqui diz: a opção 5G automático usa 5G somente quando necessário para o desempenho, enquanto otimiza a duração da bateria. Já a outra opção aqui, a opção 5G ativado, usa 5G sempre que disponível, mesmo quando isso puder reduzir a duração da bateria ou o desempenho. Então, o próprio iPhone explica aqui que usar o 5G gasta mais bateria. Isso aqui está na descrição, confira aí no seu iPhone, se seu iPhone tem 5G. Então, a recomendação é desative o 5G e a forma de fazer isso é selecionando o 4G. Selecionando o 4G, seu iPhone economizará muita bateria. E se você já deve ter observado, eu acho que você já deve ter notado, não há nenhuma diferença perceptível de velocidade entre 5G e 4G. A maioria das pessoas tem planos de dados de 20, 30 GB no máximo e você não quer também usar isso tudo de uma vez no seu 5G e para coisas como assistir um vídeo no YouTube, mandar mensagem no WhatsApp, fazer videochamadas, ouvir músicas via streaming, assistir Netflix, tudo isso o 4G dá conta sem nenhum problema, você não terá engasgos, não terá problema, fora que a cobertura 4G no Brasil é muito maior que a 5G mesmo em cidades grandes. Em cidades grandes, se você for nas zonas mais periféricas da cidade, o 5G nem sempre vai funcionar de forma adequada, geralmente funciona mais no centro da cidade, então recomendo fortemente que você escolha 4G, mas isso aí é decisão pessoal, fica a seu critério. A próxima configuração que você deve desativar fica aqui nos ajustes, depois em Safari, e aqui em Safari você
deve ir aqui na opção logo ao final chamada avançado, e aqui tem um texto confuso para você não desativar, mas na verdade eu recomendo que você desative. Aqui diz: medição de anúncios com preservação de privacidade. Fica parecendo que se você desativar isso aqui, a medição de anúncios continuaria, mas você não teria mais privacidade. Mas não é isso. Na verdade, se você desativar essa funcionalidade aqui, o que você fará é simplesmente desativar a medição de anúncios, e aí sim você terá muito mais privacidade. O que a Apple está dizendo aqui é que quando você deixa a medição de anúncios ativada, a sua privacidade ainda é preservada de alguma forma. Se você quiser uma função a menos sendo usada no seu iPhone e nenhum dos seus dados e nenhuma das suas atividades seja medida, seja usada para a oferta de anúncios, a recomendação é que você mantenha essa opção desativada. E o próximo ajuste que você deve desativar tem a ver com o rastreamento da sua atividade aqui no seu dispositivo. Os aplicativos geralmente tentam descobrir o que você faz em outras partes do smartphone, por exemplo, no navegador ou em outros aplicativos, e você pode desativar essa possibilidade. Existem dois caminhos, vou mostrar um, depois vou mostrar o outro. Aqui em privacidade e segurança, você verá rastreamento, que por padrão ele vem ativado. O que você fará aqui é desativar a permissão de solicitações. Observe que aqui, mesmo assim, mesmo que você marque permitir solicitações, a opção fica aqui disponível para ativar a qualquer momento. E a recomendação que eu faço é que você vá em outra parte do sistema para deixar isso aqui inibido, esmaecido, para que nem seja mais possível mexer nisso aqui. Inclusive, se estivesse desativado, eu vou até deixar desativado para você visualizar. Vou voltar aqui agora nos ajustes, vou voltar aqui na tela inicial dos ajustes, depois você deve ir em tempo de uso, e aqui em tempo de uso você deve ir aqui em conteúdo e privacidade, e aqui você verá a seção de privacidade e você vê aqui várias coisas permitidas, e uma dessas aqui é permitir que apps solicitem rastreamento. Quando você entra aqui, digita o seu código, vou digitar o código, e aí você coloca a opção aqui, marca a opção não permitir alterações. Quando você retornar lá naqueles ajustes de localização aqui em privacidade e segurança, quando você toca aqui em rastreamento, você verá que essa opção será inibida. Demora alguns segundos também, é só esperar que ela desaparecerá. Você pode observar aí que ela vai ficar inclusive desmarcada depois que o sistema fizer a alteração. Às vezes é necessário você sair e voltar novamente. Eu vou entrar aqui e aí você viu agora que ele atualizou e aí ele fica até inibido. Se você observar aqui, eu não consigo nem fazer alterações mais. O que eu fiz aqui foi impedir que apps solicitem para me rastrear, né? Eles não conseguem nem sequer pedir autorização para me rastrear, e aí você pode fazer esse ajuste desativando lá nas configurações do tempo de uso. Outro ajuste que você pode alterar é o chamado modo em espera. O modo em espera já foi demonstrado em vídeos anteriores aqui no canal, que é aquele modo que deixa o telefone, quando você coloca o telefone na horizontal para carregar, e ele fica exibindo a hora ou algumas outras informações ou fotos. E o que acontece é que eu recomendo que você desative o modo em espera por um simples motivo. Se você estiver colocando o seu iPhone para carregar e ele ficar com a tela ligada, exibindo fotos, exibindo informações e outras coisas, ele vai carregar mais lentamente, simplesmente porque se ele ficar carregando muito rápido com a tela ligada, o iPhone vai esquentar, tá? Então, para preservar a integridade da bateria, para evitar que o aparelho esquente demais, o sistema vai colocar um carregamento mais lento quando você estiver com esse modo em espera ativado. Então, o ideal é que você mantenha o modo em espera desativado, porque quando você colocar o seu iPhone para carregar, ele vai carregar mais rápido e terá menos risco de superaquecer. Então, o ideal é manter isso aqui desativado. Esses outros três ajustes que eu vou mostrar que você deve desativar são bônus, eu já mostrei em outros vídeos aqui do canal, mas eu sempre ressalto isso aqui porque são coisas que quando você desativa, melhoram demais a usabilidade. A primeira coisa, dentre essas que você deve desativar, que eu já mencionei, que são bônus em relação ao que eu mencionei aqui nesse vídeo, a primeira coisa fica aqui em tela e brilho, e você deve desativar o True Tone. O True Tone é essa opção aqui que já está desativada inclusive, e o True Tone deixa a tela amarela, tá? Ele promete aumentar o conforto visual quando você ler coisas no iPhone, mas o efeito prático é simplesmente deixar a tela amarela, e não deve ser confundido com o recurso Night Shift, que deixa a tela assim muito amarela para não prejudicar o seu sono à noite. Então, recomendo que você desative isso aqui. A outra coisa que eu recomendo para você desativar fica aqui em acessibilidade, depois você deve ir em tela e tamanho de texto, e ao final você vai desativar o brilho automático se você ainda não fez isso. É muito fácil alterar o brilho, você pode aumentar ou diminuir isso aqui, e para fazer isso aqui você não precisa que o telefone faça o ajuste. O iPhone tende a deixar o dispositivo sempre com um brilho bem baixo, e isso me incomoda um pouco, tá? Eu prefiro a tela com um brilho mais forte, e aí eu prefiro desativar o brilho automático aqui, né? Eu mesmo faço esse controle de brilho do aparelho. E outro ajuste que eu considero desativar é a Siri. Pelo menos no
meu caso, eu uso pouquíssimo a Siri e a Siri consome muitos recursos do sistema. Ela fica ligada o tempo todo à espera do seu comando de voz, e eu, apesar de meu iPhone ter uma excelente duração de bateria, eu ainda recomendo para poder salvar mais ainda a bateria. Então eu recomendo que você desative a Siri, tá? Você, a segunda opção aqui, desativar a Siri, você confirma, e aí o seu iPhone não terá a Siri, mas terá uma duração de bateria maior, já que a Siri não ficará consumindo tantos recursos do sistema. E não se esqueça, se você gostou do conteúdo, por favor, deixe seu like aí. Se você não é inscrito ou inscrita, eu peço que se inscreva. Muita gente passa aqui pelo canal, assiste os vídeos, mas não se inscreve, então peço que se inscreva realmente. E se você tiver algum amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo, por favor, compartilhe com eles, porque isso também ajuda demais nas métricas de engajamento aqui no YouTube, tá? O meu canal precisa subir, e para subir eu preciso da ajuda de vocês. É isso, muito obrigado, até o próximo.